Olá pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula. Nós estamos no módulo 17, então fiquei de colocar essa segunda parte, né, com os movimentos sociais urbanos, como o subtítulo está dizendo, a reação da periferia, né? Então as camadas mais pobres, mais carentes, que ficaram por muito tempo sem ter atenção do Estado, né, sem ter atenção do governo, eles se organizaram. Então, dentro de que contexto que surgem esses movimentos sociais, né, que lutam aí pela sua dignidade, que lutam pelo direito à cidadania? Né? Começa na época da ditadura militar. Né? Na ditadura, quando a classe média, lembra que nós já falamos, né, da milagre, o milagre econômico, que privilegiou a classe média, deixou de lado a classe mais carente. Né? Então, aumentou bastante a segregação socioespacial. Então, esses movimentos buscando, né, esses direitos iguais, a melhoria nas condições de vida, de moradia, de serviço público de qualidade, exigindo o que é de direito, né? Inicia-se aí, começa a surgir até no submundo ali, né, meio escondido por causa da repressão militar, mas já nos finais da década de 60 e início dos anos 70 a gente já vê surgindo os principais, né? A 68 a gente tem um ano bem conturbado na história mundial, né? Seria a juventude toda se revoltando. Então a gente vai ver que 68 existe até um livro que mostra isso. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês uma página. Deixa eu ver aqui, ó, 68, vou botar 68, um ano que não acabou, acho que é esse, não acabou. Acho que tem um livro, é um ano que não terminou, é esse aqui, ó. No ano que não terminou. Livro do Zuenir Ventura, né, que fala como que aqueles movimentos que começaram em 68 acabaram provocando diversas transformações até hoje, né? Aquela juventude de 68, ela provocou essas revoluções. Esse aqui, ó. É esse livro aqui, ó. O ano que não terminou, a aventura de uma geração. Então você vê que mudou muito, né? Nós temos o mundo inteiro, tá vendo? Nessas imagens aqui no Brasil, né? Você tem nos Estados Unidos Martin Luther King, né? Com seu famoso discurso lá. Então 68 é um ano que mexe com o mundo inteiro. Na França, com o Maio francês, mexe com a China, mexe com os Estados Unidos, mexe com o Brasil, problemas na Tchecoslováquia também, né, na República Tcheca, a luta dos jovens tentando acabar com o socialismo e por aí vai. Voltamos. Aqui. Então, quais são esses movimentos? Né? Quais são os principais grupos? A gente tem aqui a UNE, né, que é a União Nacional dos Estudantes, um político de renome aí que a gente conhece aí, com o Lindeberg Farias. Na época ele estava aqui, ele fazia parte, né? Não, aqui não, desculpa. Ele não estava, ele vai estar na época dos Cara Pintados, já estou fazendo confusão. Né? 68 não, ele estava na época dos Cara Pintados quando ele liderava lá, mas ele fazia parte da UNE. Mas a UNE, desde a época lá da ditadura militar, eles já iam para a rua, né, para reivindicar mudanças no Brasil, abaixo a ditadura. A gente pode ver nas imagens aqui no canto, ó, abaixo a ditadura. Então você tem aqui, ó, PUC, né, estudantes da PUC, né, geociências, tá vendo? Então a gente vê que esse grupo foi um grupo onde que muitos jovens foram perseguidos pela polícia, alguns deles foram até exilados, foram para outro país, como a França, que recebeu muita gente, ou então simplesmente eles desapareceram, né? Então essa imagem aqui é a famosa passeata dos 100 mil, que aconteceu em 68, né? Liderado aqui principalmente por estudantes da UNE, filiados à UNE. Os movimentos sindicais também surgem com bastante ênfase nessa época.
Temos aqui a figura do Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto ainda presidente do Sindicato de Metalúrgicos, né, em pleno 1979. E aí imagine bem, olha aqui essa reunião do sindicato. O empresário, quando vê uma coisa dessa aqui, chega, treme. E aí vocês vão entender que por que houve, né, uma mecanização, uma robotização muito forte nas indústrias. Porque o que dá força para um sindicato é isso aqui. Um sindicato é forte na medida que ele tem muitos filiados. Então, como retirar a força do sindicato? É só você não ter tantos empregados. E como você faz isso sem mexer no teu bolso? É simples, né? Sem mexer na sua produtividade, troque-os por máquinas. E aí o sindicato tem uma tendência muito forte a se esvaziar, a perder força, porque o principal instrumento de pressão salarial dos empregados é a greve, né? O medo da greve, de parar a fábrica. Então as ações, né, que os movimentos sindicalistas tinham para pressionar governos era a greve. Com ela, aí sim, né, fazia as greves gerais, fechava a fábrica. Então as metalúrgicas, principalmente as metalúrgicas de São Paulo, né, a cidade mais industrializada do país, elas paravam. Quando eu trabalhei aqui na fábrica de locomotivas, aqui em Magé, ali perto da patrulha rodoviária, né, bem na beira da pista, onde hoje tem uma fábrica de, né, que diz reciclagem de lixo industrial, que é a Essences. Ali antigamente era a EMAC, né, que era a empresa de máquinas, que fazia locomotiva. Eu trabalhei lá durante 3 anos, depois que eu saí fui para a Marinha. Eu trabalhei 3 anos lá, eu era, sindicalizado. Na minha carteira eu era metalúrgico, então tudo que o Lula conseguia de aumento salarial para os metalúrgicos de São Paulo, eu também ganhava aqui, sem precisar fazer greve nenhuma. Porque simplesmente a nossa fábrica era metalúrgica, né? Era do ramo metalúrgico. Sendo uma fábrica de locomotivas, a gente estava sindicalizados aos sindicatos metalúrgicos. E aí foi um período da minha vida que eu ganhei muito dinheiro com as lutas sindicais que tinham lá. Porque a gente não precisava nem fazer greve aqui, porque o que era conseguido lá valia para todos os, os funcionários de metalúrgicos. A Igreja Católica também tem uma parte bastante atuante aqui, né, porque você tem dois setores que claramente você vai ter aquele setor que vai atuar ao lado da ditadura, né? Então a gente tem aquele lado conservador da igreja que apoiava a ditadura, principalmente por quê? Porque a ditadura militar era contra o socialismo. Né? Então a Igreja Católica tinha medo dessa ameaça comunista aqui, então acabavam apoiando, né, essa luta. Mas, não, perdão, eu estou fazendo confusão. Não apoiavam a luta, era o contrário. Por causa desses padres, né, esses bispos que eram a favor dos movimentos sociais, justamente porque existia repressão contra as pessoas. Então seria assim, a igreja era a favor do comunismo? Não, não é que a igreja fosse a favor do comunismo, mas era a favor da não repressão contra os jovens, né, que lutavam por questões sociais. Então é bem essa história aí. Então existiam pessoas da igreja que apoiavam o regime ditatorial, mas a grande maioria, né, principalmente daquelas pessoas que eram muito ligadas com movimentos de ajuda ao próximo, eles acabavam apoiando os movimentos contra a ditadura. Então algumas igrejas elas até abrigavam essas pessoas que eram perseguidas pela ditadura militar. Né? Então, olha aqui, ó. O setor mais atuante foi dos frades dominicanos que chegaram até se aproximar de Carlos Marighella. Né? Carlos Marighella era um daqueles. Tem até um filme, que se eu não me engano no filme é próprio Marighella, eu acho que é isso, que é feito com Paulo Betti. Paulo Betti interpreta o Carlos Marighella, que ele era um militar, né, que simplesmente ele se revoltou contra o sistema. E aí acabou tendo o surgimento dos grupos guerrilheiros do Brasil,
que tinham apoio até de movimentos estrangeiros, como a Farc, por exemplo. Né? Existe um seriado, uma minissérie brasileira, chamado Anos Rebeldes. Deixa eu ver se é Anos Rebeldes mesmo. Passou, já foi até reprisado. Exatamente, Anos Rebeldes. Isso aqui foi Anos Dourados. Não, foi Anos Rebeldes, tá certo. Isso aqui, ó. Essa série foi muito boa. Tá vendo aqui? É uma parte que mostra, se eu não me engano, eles iam sequestrar o embaixador dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Isso aconteceu, esse sequestro. Muito boa essa série aqui, muito boa mesmo. Que mostra como que a juventude naquela época, né, elas fazia acontecer, né? E curioso, eram filhos, né, da classe média, que era feito aqui por Cláudio Hanna. Cláudio Hanna não, Cláudio Abreu, Cláudio Hanna é outro. Cláudio Abreu, então você vê que aqui ela tá com cabelo curtinho, né? Cabelo de guerrilheiro mesmo. Esse aqui é o Fábio Assunção, né? Acho que é ele mesmo. E aí, ela, nessa foto é bacana, ela e os pais na minissérie. Classe média altíssima, mas ela é uma completa revolucionária, né? Ela faz parte também do grupo do Carlos Marighella. Bem aquele negócio da filha rebelde, né? Contra a opressão. Então, pô, essa minissérie foi muito boa. A Globo tinha que reprisar. Ainda mais nos contextos do mundo atual, né? Bom, continua. Vamos lá. Voltamos para o material. Então, alguns se destacaram bastante. Né? O próprio arcebispo de São Paulo, o Dom Paulo Evaristo Arnes, foi né? Que eram bastante contrários ao regime da ditadura militar. Dom Helder Câmara, né? Que leva até uma avenida do Rio de Janeiro, leva o nome dele, que era a antiga avenida suburbana, lá do Norte Shopping, hoje é a Avenida Dom Helder Câmara. Outro movimento, né, bastante famoso, das diretas já, que aconteceu em 1984, famoso comício que teve lá com a participação de Tancredo Neves, primeiro presidente civil, só que morreu, né? Não foi eleito porque não houve eleição direta, mas ele lutou pelas diretas já, e aqui comício, né, em plena Praça da Sé em São Paulo, pelas diretas. E aí o Tancredo Neves e o seu vice Zé Sarney foram escolhidos pelo Colégio Eleitoral, foram os últimos a ser escolhidos pelo Colégio Eleitoral para fazer a transição do regime militar para o governo civil. Só que Tancredo morre e quem assume é José Sarney, né? Mas essas passeatas eram gigantescas. Me lembro muito bem que quando teve um episódio em São Paulo que calhou de acontecendo no dia 1º de maio, né, Dia do Trabalhador. E a Globo, naquela época, a Globo sempre apoiou a ditadura militar. Hoje que a gente vê que ela é contra o caramba 4, mas ela andava de mãos dadas com os militares. E eu me lembro perfeitamente, como se fosse o dia de hoje, eu escutando o repórter na época, que era o Cid Moreira, ele falando que uma festa gigantesca marcou a manifestação pelo Dia dos Trabalhadores. Ou seja, aquela velha história da Globo, né, de manipular a informação. Ela não omitiu a informação, mas ela manipulou. Ela disse que aquilo era simplesmente uma festa pelo Dia do Trabalho. Né? Era uma festa do trabalhador. Na verdade, era uma festa pelas diretas já, porque você só via imagens de faixas. E que, curiosamente, na Globo, eles faziam de tudo para não mostrar as faixas. Mas está aqui, bem claro aqui, o que a gente pode ver aqui, ó. Associação Paulista de Municípios pelas Diretas. Então a Globo acabou passando isso aqui apenas como sendo uma festa do trabalhador que reuniu muita gente, mas não passou a notícia de que uma passeata exigindo as diretas já aconteceu no dia 1º de maio. É a manipulação da informação que a gente conhece tanto. Né? Então isso aí já exigia realmente aí era a vontade do povo, né, que fosse feita a eleição
de forma direta. Volto a dizer, não aconteceu com Tancredo Neves, mas a próxima foi a eleição do Fernando Collor de Mello, que foi o primeiro a ser eleito pelo povo depois do regime militar. Então, claro que essas manifestações eram apoiadas principalmente pelo regime de esquerda, né? Nós temos ali a Central dos Trabalhadores, né? O Sindicato dos Trabalhadores, o Partido Trabalhista, o PT, quando o PT ainda era o velho e bom, ou bom e velho, sei lá qual é a ordem, mas dá na mesma. O bom e velho PT, né? Que ainda não tinha se contaminado pela ganância do poder. Fala sobre isso aqui que eu falei, Tancredo Neves. E aí, a partir, né, disso aqui, as condições de vida, a partir dos anos 60, 70, as condições de vida só pioraram, principalmente para as camadas mais pobres. Né? Nós entramos aí uma década de 80 complicada dessa, a chamada década perdida, onde houve uma perda de toda a população, mas principalmente daquelas pessoas mais carentes aí, que a gente vê aí a proliferação das favelas acontecendo, né? A precarização de todo o sistema de saúde, o sistema de transporte, tudo acabando prejudicando mais ainda as camadas mais carentes. Então, se antes, né, houve uma mudança, porque com o regime militar passa, né, aquele fantasma do regime militar estava afastado, né? Mas aí surgem outras questões, né? Agora cada um vai começar a lutar pela sua bandeira. Então a primeira bandeira foi derrubada, que era a ditadura militar. Ok, agora vamos ver o surgimento de grupos que antes ficavam escondidos, né? Escondidos com medo da repressão e que agora, sem o fantasma da repressão da ditadura militar, começam a aparecer esses movimentos, essa grande pluralidade de movimentos lutando, reivindicando os seus direitos, como o movimento feminista, né, o movimento negro, o LGBT mais um monte de letra que eu não sei, é tanta letra que colocam agora, o movimento indígena, estudantil, operário, ou seja, né, as pessoas realmente lutando aí pelos seus direitos, né, pelo fato de quererem ser aceitos do jeito que são, como deve ser, né? Não ter, cada um faz da sua vida que bem entender, desde que, lógico, né, respeitando o espaço do outro. Mas ainda a gente percebe que o que tem em comum, né, desses movimentos todos que eu falei é a busca pela cidadania, né? Todos têm um direito, né? A luta de direitos iguais. A pessoa, se ela quer se achar que ela não está bem com o sexo dela, ela se acha que é o outro e tem que ser respeitado, né? É aquela velha história, você pode até não concordar, mas você tem que respeitar, né? Porque é a luta que essas pessoas têm. Eu acho até errado a palavra minorias, né? Não tem que falar minorias, né? São todos iguais, por aí vai. A gente vai aprendendo com o tempo também. Vamos lá. E na luta, né, por esses direitos iguais, condições melhores de moradia, de serviços públicos, a gente vê que na cidade também surge um movimento, que é aquele movimento dos trabalhadores sem teto, né, MTST. Não confunda MTST com MST. O MST é o sem terra, o MTST é do sem teto. Então acabam, né, pressionando o governo para que aconteça a construção de casas populares, né, que dê uma condição de vida mais digna para a população mais carente, né? E é isso que eu falei do MTST, né, da busca pela moradia digna, está aqui, ó. Né? A forma mais atuante do MTST, claramente, é a ocupação de prédios públicos e privados nas cidades e de terrenos desocupados. Então existe muito prédio nas cidades que são prédios públicos e estão desativados. Então, se estão desativados, fica imaginando um MST. Qual é a principal arma do MST? Ocupar fazendas que não estão sendo produtivas, né? Fazendas improdutivas. Da mesma forma, a gente vai ver o MTST, o principal instrumento de pressão deles é ocupar prédios que estão abandonados, prédios do governo, por exemplo, prédios que estão sob penhor, e aí acabam fazendo
essas manifestações, e essas manifestações até ganham muita força na cidade, porque isso acaba incomodando a cidade, né? Isso incomoda mais a cidade, mais as pessoas, do que uma manifestação invadindo uma fazenda. Invadindo uma fazenda está longe do espaço urbano. Isso não causa dor de cabeça para as pessoas que têm o poder de pressionar o governo. Agora, movimento dentro da cidade, aí a gente já encontra isso aí, né? E para finalizar, né, falar que nas periferias também apresentam grande parte desses movimentos, lógico, né, porque nas periferias é onde aparecem as principais mazelas, então esses grupos acabam se formando. E aí temos como exemplo ali, né, o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, como o MLB, a Central Única das Favelas, a CUFA, né, muito famosa no Rio de Janeiro, o MV Bill, acho que é isso, né? Ele é um dos líderes desse movimento. E ONGs como o Afro Reggae empenham-se na tentativa de reduzir o abismo entre a periferia e a cidade formal, né? Porque cidade formal é toda ela. Então, a luta que a gente vê das pessoas de quererem ter o que é de direito. Valeu? Então, essa aula foi rapidinho, só para complementar o que foi feito na segunda-feira, no dia 24. Vamos ficando por aqui. Vou postar atividade para vocês agora. E valeu. Fiquem com Deus. Cuide-se sempre. Abraço.